Olá, boa noite. Começa agora o programa Nestantin, formado pelos ex-alunos do Instituto Bico e integrantes do Coletivo de Comunicação Cidadã. No programa de hoje, vamos falar sobre preservação do meio ambiente. A mudança começa com você. E para conversar com a gente sobre esse tema, vamos receber a nossa primeira convidada, a Lígia Rocha Vieira, e também a nossa segunda convidada, a Márcia Alencar. São os 5 R's, né? Os 5 R's lá da reciclagem, né? Que começa com repensar, você recusar, reutilizar, reciclar, né? E você tem que estar fazendo, principalmente repensar, porque quando a gente fala em reciclagem, seria uma das vias, né? Mas reciclar só não resolve, né, Josimar? A gente já sabe que o acúmulo de lixo que a gente tem no mundo, mesmo ele reciclando, ele vai continuar aí. Então, quando você repensa, né, você muda essa chave. Espera aí, eu vou precisar realmente disso? Eu preciso comprar o plástico, eu posso comprar o papel, eu posso comprar o metal, eu posso fazer a diferença na minha pequena compra. E a gente diz assim, muita gente diz assim, não, mas as indústrias poluem muito. Não adianta você fazer a sua parte, porque as indústrias são as grandes poluidoras. Mas se você fizer a sua parte, você mudando a sua chave na forma de pensar, você vai acabar comprando produtos e buscando por produtos que estejam na mesma pegada. Então, uma empresa, uma indústria que não se adaptar a essa questão, também não vai diminuir os consumidores, vai diminuir a poluição, porque a gente vai, de alguma forma, pressionar para que isso aconteça. Então, é por isso que as pessoas, individualmente, devem fazer. E depois, claro, cobrar das indústrias e de quem mais, o poder público, por exemplo, que deve fazer algo nesse sentido. Então, repensar é o primeiro passo. Né? Você tem que repensar o que você faz, a forma como você compra, como que você come, né? A forma que você compra, se veste, como você anda, se você usa gasolina, se você usa álcool, tudo a gente tem que parar e pensar. A gente está aqui, mas tem toda uma cadeia por trás, né? Às vezes a gente descobre toda hora um trabalho escravo, né? Em grandes empresas. Então, aí parece que isso não toca a gente, mas toca. Quando você começa a comprar uma roupa, barato demais, você está comprando um material pirateado, né? Então, tudo isso tem uma cadeia por trás. E, às vezes, não é uma cadeia que ninguém quer trabalhar escravo, como escravo. Mas, se você não pensa naquilo que você compra, talvez você esteja alimentando essa cadeia, que é bem maior do que a gente. A Copycat, ela tem missão, ela tem valores, ela tem propósito, e uma das suas missões é exatamente dar dignidade, visibilidade e oportunidade de geração de renda e, principalmente, cuidar dentro desse território dessas questões ambientais em se tratando de coleta seletiva. Por quê? Porque a gente acredita que se a gente oportuniza e gera renda justa, a gente está trazendo como missão essa missão que ela é fundamental de responsabilidade colaborativa, certo? Então, a cooperativa ela traz dentro desse processo a inclusão e essa divisão justa, né, desse trabalho, essa dignidade e claro, a gente está a passos bem lentos ainda, a gente está ainda trabalhando de forma muito incipiente, a gente está trabalhando ainda carecendo de muitos outros aspectos, não só do ponto de vista da infraestrutura, mas também da própria gestão do negócio, né? Porque a gente precisa de capacitação, a gente precisa de orientação, a gente precisa desse assessoramento técnico que é necessário dentro desse processo que a gente entende por gestão do negócio, que mesmo sendo um negócio social, é um negócio, não é sem fins lucrativos, mas precisa dessa viabilidade econômica e dessa sustentabilidade que, a exemplo do planeta, precisa uma sociedade sobreviver, né?
Josimar, a gente sabe que boa parte da população urbana que hoje vive nos centros urbanos, ela é oriunda da zona rural. Por quê? Exatamente pela ausência dessa política pública, das políticas públicas, melhor dizendo. E com esse inchaço dos centros urbanos de 50 anos para cá, nenhuma gestão pública conseguiu acompanhar essa aceleração dessa vinda da população da zona rural, né, por toda essa ausência da política pública, e a população ela vai chegando e vai inchando os centros urbanos. E como toda a população, a gente vai gerando, nós estamos numa sociedade chamada descartável, né? Eu não sei se eu poderia usar, inclusive, entre aspas, porque nós vivemos hoje num modelo capitalista que tudo é descartável, porque quanto mais se consome, mais se estabelece e se estrutura o grande capital, esse modelo de capitalismo que sabe que tudo é obsoleto, e por isso a gente está tendo essa necessidade cada vez mais de usar os descartáveis. Né? Você lembra, se a gente pegar há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, que a geladeira da casa da minha mãe era uma geladeira que a gente usou 20, 25 anos. O fogão da casa da minha mãe, o primeiro fogão, porque a gente cozinhava no carvão, a gente usou mais de 30 anos. Inclusive, eu tenho um irmão que herdou esse fogão, porque era uma sociedade que era um modelo econômico que pensava em algo para durar. O que é diferente de hoje, que a gente vive nessa sociedade, além das estruturas, digamos assim, com pouca sustentabilidade, a gente vive numa sociedade consumista que parece que o conceito de felicidade ou de bem-estar está associado a esse consumo exacerbado. E não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que esse princípio que é colocado de forma errada, aliás, eu não sei nem se eu posso chamar de princípio, a gente sabe que esse modelo que se coloca de consumo exacerbado, ele vai criando e produzindo muitos lixos. E aí tem o problema. Qual é o problema? Onde descartar tudo isso? Porque os aterros não dão conta e muito desses materiais que vão para os aterros, a exemplo da coleta seletiva, são materiais que têm um tempo muito grande para se decompor. E, claro, nossos aterros não estão preparados. A gente tem muitos lixões controlados e não aterros controlados. Nós temos lixões controlados sendo chamados de aterro. E que, na realidade, são problemas dos grandes centros urbanos que, cada vez mais, eles vão crescendo num efeito bola de neve. Então, o que a gente traz como desafio o resíduo hoje é um desafio para o mundo, A gente não está dando conta daquilo que a gente está produzindo, a gente está descartando em qualquer lugar, está descartando de qualquer jeito. A gente sabe que nossos oceanos hoje, a gente está comendo peixe com plástico. A gente sabe que a morte dos animais silvestres também está sendo ocasionada, grande parte delas, por estarem se alimentando de descartáveis, de tampa, de objetos coloridos, que o animal ele não tem essa capacidade de raciocinar. Então, nós estamos, por isso eu denomino essa sociedade dos descartáveis, né? Porque tudo é motivo para descartar. E aí há uma relação e uma conotação muito próxima de que isso é um modelo que o grande capital exerce exatamente para a gente consumir. Consuma mais, descarte mais. E quem gera a indústria geradora desses produtos, talvez ela não esteja preocupada com esse desgaste que a natureza oferece para a matéria-prima para a produção desses resíduos, né? Dessas embalagens, desses produtos que são gerados a partir do que se torna num resíduo, a partir dessa embalagem, desse invólucro, seja lá do que for, que se transforma num resíduo. Então, o que acontece é isso, a gente está numa sociedade descartável e no planeta não existe o lado de lá para descartar. Existe um planeta que está sofrendo, existe uma esfera global que boa parte dela é banhada por oceanos, por mares, e que a extensão territorial terra-solo é muito pouca
e que não comporta pelo tempo de decomposição desse material que está aí. Então, a gente está comprometendo o nosso lençol freático, a gente está comprometendo o nosso ar, a gente está comprometendo todas as formas de vida, porque as mudanças climáticas estão dando e a graus Celsius aí dessa temperatura assustadora em relação a outras partes do mundo, em relação a outros continentes. Quem está nessa faixa de linha próxima do Equador está sofrendo muito mais, porque a gente está tendo calor em excesso, está tendo chuvas em pouco tempo, mas com grande tempestade. É um efeito, e tudo isso é consequência de nossas atitudes, do homem, do ser humano. E aí, uma questão que me preocupa muito é como educadora ambiental, como urbanista social em políticas públicas, como cidadã, como mulher, é que, dentro do que se discute, que se entende por justiça climática, pequenos, mas grandes capitais precisa assumir um ônus muito grande diante desse desafio que a gente traz, e a gente sabe que são as minorias. Eu estou falando de minorias, de pessoas em situação de vulnerabilidade no mundo, que é quem paga o preço. Porque quem sofre com essas consequências, grande parte das pessoas que sofrem com essas consequências desses efeitos das mudanças climáticas, a gente sabe que são as pessoas, a exemplo de mim e de outras tantas, que vivem nas periferias, que é onde a política pública não chega, que é onde o saneamento não chega, e quando chega, chega meia boca, que é onde a ausência de estruturação, de investimento em educação, em saúde, em saneamento básico, não existe. Ou se existe, não existe feito como é para ser. Muito, muito grande, assim. Causa danos a gente não tratar, né? A gente não cuidar do meio ambiente. É como eu te falei, a gente tem essa ideia de que o meio ambiente está separado da gente, não está. Se a gente está com florestas pegando fogo, florestas sendo devastadas, desmatamento a céu aberto, fazendas tomando de conta dos lugares onde eram florestas, isso vai ter uma consequência. Então, cuidar do meio ambiente é cuidar da gente. É preciso ver isso. E o lixo não é uma coisa boa. Se a gente não está reciclando, se a gente não está compostando, a gente está errando. Porque lixo, como a gente sempre fala nos composteiros, é um erro, né, no final da cadeia. Porque, na verdade, é para reciclar tudo, é para compostar, e o rejeito ser uma coisa tão pequena que não dê problemas para o meio ambiente. Porque senão a gente vai viver dentro do lixo, e que já polui o ar, polui o solo, já está poluindo o mar. A gente já está comendo plástico, né? Principalmente as pessoas que comem carne, comem animais que estão comendo plástico. Então, a gente tem que reavaliar muitas coisas, e lixo é uma delas. Então, é pensar agora nessa questão do meio ambiente. Se você não quer fazer com a cooperativa, não quer compostar com a gente, aprenda e faça em casa. Aprenda e faça algo. Não consigo fazer nada. Compre uma eco bag e para de usar sacola plástica. Então, você pensa que não pode fazer, você pode fazer muita coisa. Aquele copo descartável que você tem o costume de beber em qualquer lugar, compre uma caneca, um copo e leve onde você for. Isso vai ajudar muito. Não é pouco, não é muito. Se todo mundo começar a pensar as pequenas coisinhas, isso vai fazer diferença. Porque o lixo não é certo. Não é certo a gente estar pagando milhões. Hoje, em Teresina, a gente paga, nessa licitação emergencial, 16 milhões por mês. 16 milhões para fazer uma coleta ineficiente que vai acabar no aterro sanitário, que o aterro sanitário prejudica a gente. Então, a gente está pagando pelo nosso lixo para prejudicar a nós mesmos. E pagando alto. Porque eu acho que com 16 milhões dava para arrumar muitas cooperativas, dava para compostar muita coisa. Então, vamos repensar e vamos cobrar das autoridades, porque elas precisam sim, elas estão ali, eleitas por nós, para fazer algo por nós. Muito, muito. Momentos como esse aqui do Nestante são importantes, porque as pessoas não têm noção. É como eu te falei, falar de meio ambiente é chato. As pessoas simplesmente acham chato. E momentos como esse têm que se replicar.
porque a educação ambiental ainda é algo muito, muito distante. Quando a gente fala, principalmente a gente que trabalha com compostagem, é como se fosse algo novo, entendeu? É chegar para as pessoas e as pessoas, eu não sabia que dava para fazer isso. Eu não sabia que eu podia ajudar, porque é falta de educação. A gente não foi criado para isso. A gente foi criado imaginando que teríamos um mundo que sempre daria conta do nosso lixo, que sempre daria alimentos, que sempre teríamos água, ar limpo. E a gente está vendo na nossa realidade que isso não existe, que cada vez está mais difícil. Temos mais rios poluídos, temos muita gente que já está sofrendo, né, a escassez de água, a escassez de terra fértil, e isso vai atingir cada vez mais pessoas. E, infelizmente, quem é primeiro atingido são as pessoas mais carentes. Começa por aí. Né? No nosso caso, não tem plano B. Pode ter lá para o Elon Musk, pessoal milionário do planeta, mas para a gente não tem. Então, se a gente não cuidar desse nosso planeta, a gente vai ficar com ele ruim. E eu te digo outra coisa. O Krenak, né? O Ailton Krenak, ele sempre fala, ele que é higienista, e que a Terra não precisa da gente. A natureza ela não precisa da gente. Entendeu? Se a gente for destruindo e acabar com a Terra, vão surgir novas formas de vida que não será o ser humano. Então, se a gente não cuidar para que a gente consiga sobreviver nessa Terra, vai ter outra Terra, com as poluições que a gente deixou e outros seres vão viver aqui, mas não o ser humano. Então, a gente tem que cuidar da gente. Cuidar da gente é cuidar do meio ambiente.